Qual a melhor forma de você lidar com a mão de obra, cara? Como contratar, como combinar serviço? O que você não pode fazer de maneira nenhuma, senão você vai dançar. Esse aqui é um vídeo sobre tudo isso. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair muito mais preparado para ter menos dor de cabeça aí com a mão de obra na sua construção. E o que eu vou falar aqui, você não encontra em nenhum manual, não. E não é óbvio também não, é o que eu já aprendi errando ao longo aí de uns 15 anos construindo casas e nesse setor, nesse nicho. Então fica nesse vídeo porque é a experiência de quem já se ferrou e está trazendo coisas aí para você não se ferrar também. Vamos nessa! Olha só, quando a gente abre turmas para o nosso curso, a primeira coisa que eu pergunto é: qual que é o seu principal medo na hora de construir? E cara, quase todas as pessoas falam: eu tenho medo da mão de obra. Não adianta comprar um material bom se a mão de obra for ruim. Eu tenho medo de ser enganado. Então, o medo da mão de obra, ele é muito comum para quem está construindo, tá? Mas vamos com calma, que tem muito... Eu vou falar 4 coisas nesse vídeo que seriam os principais aprendizados que eu aprendi aí, no caso, errando muito e que vai te ajudar. Vamos lá. Primeiro erro é você colocar todos os serviços num contratão. Isso não pode acontecer. O que é colocar num contratão? É você combinar tanta coisa com o empreiteiro num prazo tão longo que você vai ter muita dificuldade de analisar se aquele contrato ele está dentro, se está fora, tá? Então, por exemplo, o exemplo clássico é você combinar uma casa chave na mão. O que é isso, casa chave na mão? É assim, ó, você combina um valor com a pessoa fixo para ela te entregar da fundação até o acabamento. Aí você combina lá 800 mil reais. Quando está no meio da obra, que você vai lá, como é que você vai saber se você pagou para mais ou para menos? É impossível. Que quando você entra na construção, você olha lá, está rebocando, instalou algumas janelas, já fez a calçada, mas não fez a piscina, e você fala assim: meu, quanto que é justo eu ter pagado até aqui? Como é um contratão super grandão, super complexo, tem tudo incluído ali, então você não consegue analisar, você não consegue fazer juízo em cima daquilo. Então colocar tudo num grande contrato é um erro, porque você tem que, já eu vou te falar como é que eu faço nas minhas obras, mas o que você precisa entender é que você tem que contratar um tiro mais curto, tá? Para você validar aquele empreiteiro, porque senão, se ele fizer um monte de lambança na sua construção, você está amarrado, você está contratado com ele até o final. Então, colocar tudo num contratão único, um contrato super comprido, super complexo, cheio de coisa, isso aí é confusão. Você vai dançar. Você tem que diminuir os seus combinados em porções menores para você ter mais controle. Guarda essa informação na cabeça, que já eu vou te falar como é que eu faço na minha obra, tá? Vamos pro erro 2 aqui enquanto isso. Vamos lá. Erro número 2, tá? É o extremo oposto do número 1. Que é o quê? A pessoa pensa o seguinte: se colocar tudo num combinadão é perigoso, então eu vou colocar o mínimo combinado possível. Então é colocar tudo em pequenos contratinhos, que também é equivocado, tá? Então, quando você vai combinar com o empreiteiro, pode ser de acabamento, pode ser de estrutura, pode ser de elétrica, não interessa, tá? Quando você combina sempre pequenos passinhos, você está enrascado. Que é, por exemplo, vou te dar um exemplo. É chamar um empreiteiro e combinar primeiro a fundação. Vai lá, terminou. Aí depois combinar a estrutura, bater a primeira laje. Aí um novo combinado para bater a segunda laje. Um novo combinado para entijolar, depois para rebocar. E aí você vai combinando aos poucos em pequenos pacotinhos de contrato. Isso é equivocado. Sabe por quê? Porque você nunca tem horizonte de custo, você não tem teto. Você já está amarrado com uma pessoa, lá no meio da obra, ela já sabe aonde passa cada mangueira elétrica, aonde passa cada cano, ela já sabe os fornecedores que estão entrosados, você não vai sair desse cara. É ilusão você pensar que você pode romper com ele a qualquer momento, porque na prática, o que ele for te cobrando ao longo da obra, você vai, na prática, meu amigo, você está na mão dele. Então você vai pagando o que ele vai te pedindo. Então quando você não tem um teto, você combina de pouquinho em pouquinho, sempre de pouquinho em pouquinho, o que vai acontecer? Isso vai sair mais caro, porque a cada novo combinado,
o empreiteiro ele tira uma desvantagem que ele pensou que ele teve no combinado anterior. Puxa, né? Essa fase aqui não foi tão boa. Na próxima eu já cobro um pouquinho mais aqui, que aí, né, eu tiro a diferença. Isso não pode acontecer. Você tem que virar esse jogo e colocar no empreiteiro a responsabilidade do empreendimento dele ser lucrativo. Então você tem que combinar um volume maior e ele tem que zelar para ele fazer dentro de um prazo que fique legal para ele, que fique razoável para ele. Porque senão, se você vai combinando aos pouquinhos, o que ele for pedindo você vai ter que arcar. Fechou? Então é um erro fazer um combinadão, é um outro erro fazer combinados muito curtos, tá? E aí, a máxima, o ápice, o auge de errar nesse segundo erro é você combinar na diária. É como se fosse um combinado de um dia. O cara aparece de manhã, trabalha até a tarde e ele faz jus a uma partícula da sua grana. Cara, ele não tem interesse de produzir, de entregar antes, é totalmente contrário ao interesse dele. Te entregar, ser produtivo. Então você está trocando não serviço e não produtividade, você está trocando hora com ele. Então não faz sentido, tá? Então a gente vai eliminar contrato por diária. O que a gente vai fazer é achar um tamanho de contrato justo que funcione para você propor e conseguir controlar. Esse é o meio termo que a gente vai tentar trabalhar. Eu vou te falar agora como é que eu faço antes de partir para o erro 3 e o erro 4. Vamos lá. Quando eu vou começar uma obra, tá? Inclusive a gente fez essa casa aqui, ela encerrou tem menos de um mês, aquela casa marrom ali, que é a Casa Mirante, ficou bem legal. Você acompanhou bastante coisa dessa casa aqui no YouTube e não foi diferente lá. Eu costumo separar em 5 contratos, que é pedreiro ou equipe de pedreiro, equipe de estrutura, tá? Da fase grossa. Os caras vão instalar para mim tapume, fazer fundação e vão seguir e vão entregar a casa para mim rebocada. Vai entregar a fase cinza. Por quê? Porque é fácil de controlar. Eu consigo entender o peso dentro desse combinado da fundação. Eu consigo entender o peso do tijolo. Se eu misturar dentro desse contrato elétrica, hidráulica, pintura, acabou. Então é um contrato de fase grossa, parte estrutural da casa. É um contrato. O outro contrato pode ser com a mesma equipe de antes ou pode ser com outra equipe, tá? Geralmente eu até troco a equipe. Mas o outro contrato é acabamentos. Então, o primeiro contrato é de uma turma que me entregou a obra na fase cinza. Agora entra uma outra turma. Se você for fazer com a mesma pessoa, mesmo assim eu recomendo que você divida fase grossa e acabamento. Mas agora é um outro contrato de assentar porcelanato, colocar bancada, colocar peitoril de janela. Então essa galera, esse segundo contrato vai tirar da fase cinza e vai entregar a obra com os acabamentos, tá? É o segundo. Eu tenho um outro contrato de hidráulica, que ele anda na obra inteira, né? A hidráulica começa lá no comecinho da obra e vai até o final. Um outro, quarto contrato aqui de elétrica, separado dos outros, e um contrato de pintura. Então eu tenho 5 grandes contratos numa obra que eu faço, fácil de quantificar. Eu consigo olhar para o cara da hidráulica e falar, meu, você já fez metade do seu contrato, toma aqui metade do seu dinheiro, tá? Se isso tudo tiver embolado num contratão, você não vai conseguir, beleza? Você não vai conseguir, vai ser confusão. Então nas minhas obras eu faço assim há anos, separo nesses 5 contratos e dá super certo. O que eu tenho, além disso, é uma mão de obra aqui, outra ali, sei lá, vem um cara instalar um corrimão, vem um cara ali para, sei lá, instalar uma coifa, aí é um combinado de um dia, 2, é diferente. Mas os empreiteiros que andam dentro da obra são esses, basicamente, e eu separo nesses 5 pontos aí que fica fácil da gente controlar. Fechou? Terceiro erro, esse erro aqui, as pessoas, elas caem demais nesse erro, que é o quê? Pagar adiantado. Então, é você combinar com o seu empreiteiro uma forma de pagamento errada, que fatalmente vai te levar a você estar com o dinheiro na frente do serviço. Então é assim, ó, o que acontece geralmente? A pessoa vai fazer uma casa, como qualquer casa aqui desse condomínio aqui, geralmente no final, quando vai ali, tá na reta final, a pessoa percebe que já pagou quase tudo pro empreiteiro e o empreiteiro falta muito serviço para entregar, entendeu? E aí a pessoa fala, nossa, mas eu já paguei 80% do contrato, foi executado só 60%. Então o empreiteiro tem pouco para receber e muito para entregar. Esse é o momento onde o empreiteiro sai da obra, esse é o momento onde o empreiteiro começa a não ficar flexível,
você começa a exigir, meu, você tem que consertar isso aqui. Fala, não, mas isso aí não está no meu combinado. Isso aí não... Aí você começa a ter problemas de relacionamento, porque o empreiteiro entendeu que para ele não compensa mais ficar na sua obra. Ele tem lá 6 meses de obra para trabalhar, no seu caso, mas tudo que entrar ali é só para quitar a conta. Tudo que entrar, ele tem 6 meses de passivo na sua obra. Prestou atenção na seriedade disso? Sua obra vai ser a última prioridade dele, porque o que entrar no bolso dele é só para pagar a galera. Por quê? Porque você já pagou antes, perfeito? Então você, como dono da construção, seja você engenheiro, arquiteto, ou seja o dono, pessoa física, fazendo a sua própria casa, o que você, principal desse vídeo, o principal de mão de obra é o seguinte: você não pagar mais do que a obra andou. Você só vai pagar o que foi executado em termos de volume, tá? Então, para isso, olha que dica valiosa, cara, lá no contrato, você não vai combinar o pagamento periódico. Então, você não vai falar, cada dia 10 é uma parcela de tanto, a cada sexta-feira, a cada quinzena, dia 15 e dia 30 é tanto. Não, porque aí você está se comprometendo com uma data. Você não pode se comprometer com uma data, você tem que se comprometer com uma entrega da parte do empreiteiro. Porque aí, chegou naquela data que você tinha combinado lá no contrato, o empreiteiro muito provavelmente vai atrasar. Ele não vai entregar o que ele tinha que entregar. Por quê? Porque choveu, atrasou a entrega de material, o servente teve dor de barriga, não foi, teve greve de ônibus, teve N coisas que vão fazer com que uma obra atrase, e chegou no dia de pagamento, você vai querer honrar o contrato que você assinou. Você vai fazer o Pix para ele, mas ele não andou com o serviço proporcionalmente. Então isso acontece 1, 2, 3. Quando acontece uma sequência de vezes, seu pagamento esticou e ele não te entregou a obra o tanto que ele deveria. Então você não vai combinar pagamento por data, por periodicidade. Você vai combinar por entrega. Então vamos lá, como é que isso funciona? O contrato é 200 mil. Então vamos lá, meu amigo, 200 mil, 30 mil é para fundação. Outros 30 mil é para tijolo. Outros 20 aqui é para o reboco do primeiro andar. Mais 15 mil para o reboco do segundo. Não tem problema, você faz uma tabelinha, tá? Onde você equilibra entregas e recebimentos. Isso é um bom contrato. E essa é uma baita dica que eu estou dando de graça para você aqui, porque esse aqui é um canal onde cada vídeo que você assiste, você economiza no mínimo R$1.000. E essa dica aqui, meu, é uma dica de milhares e milhares de reais. Essa de organizar os pagamentos assim. Presta atenção, tá? Se você quiser entender como não ter problema, eu te ajudo a estruturar esses números lá no meu curso. Quanto que é justo para uma laje, quanto que é justo para um piso, quanto que é justo para um pavimento assim assado. Lá tem tudo isso lá no módulo de mão de obra do nosso curso. Se você quiser conhecer o curso, é só você tocar no link que está aqui no rodapé desse vídeo, na descrição dele. No momento a gente está com vagas fechadas provavelmente, a gente abre poucas vezes no ano, mas deixa seu nome aí na lista de espera, no link que está aqui. E quando a gente abrir as vagas, eu vou te chamar e aí eu vou te falar que as vagas estão abertas. Mas deixa seu nome aqui já, para você não perder a próxima abertura, fechou? Esse é o terceiro erro que as pessoas mais cometem, é o fluxo de pagamento. Tem que ficar atento com isso aí. Beleza? Quarto erro que as pessoas cometem muito é tentar sufocar o empreiteiro. Até agora parece que a gente está falando da mão de obra, do prestador de serviço, como um cara que ele está sempre ali procurando uma forma de levar vantagem em cima de você, né? Receber antes de entregar, etc. Mas na verdade não é assim não, né? Muitos clientes que estão, né, do outro lado da mesa também são pessoas que jogam duro na negociação, também são pessoas que não pagam em dia. Então você, como contratante, é fundamental você pensar em não estrangular o prestador de serviço, porque ele precisa de um valor confortável para fazer sua casa. Ele não vai criar dinheiro aqui, ó, em árvore. Esse cara precisa de receber de você e precisa bancar uma equipe de pessoas que tem qualidade. Quando o cara te dá um orçamento de 100 e você chora para fechar por 70, aí vocês dois fecham em 85, esse cara já entrou na sua obra apertado. Esse cara já entrou estrangulado, ele não pode sequer se dar o luxo de melhorar um pouco a galera que está ali, ele não pode colocar mais gente para tentar entregar antes, porque esse cara está sufocado na sua obra. Então quando a pessoa trabalha, qualquer prestador de serviço, nem precisa
pensar em obra, qualquer prestador de serviço, se trabalha sufocado na margem, esse cara não tem folga para melhorar o próprio serviço dele. Ele está em desvantagem. Então, quando você tenta roer o osso, deixa eu te falar um negócio, eu vou te falar uma crença pessoal. Roer o osso é mentalidade de escassez, entendeu? Mentalidade de miséria. Você entrar tentando roer o osso do seu empreiteiro, do fornecedor de tinta, cara, sua obra vai ser uma casa ali que você explorou todo mundo na cadeia e, cara, você não vai fazer bons negócios, você não vai conseguir construir com menos grana porque você está agindo assim. Você só vai acumular uma sequência de miséria, de energia ruim na sua obra e é isso, tá? Então paga bem a galera que está trabalhando, deixa os caras com folga para trabalhar com qualidade, para botar gente boa, para botar mais gente, para entregar antes. Promova um ambiente de harmonia na sua construção. Laranja podre a gente tem que arrancar fora, entendeu? O cara que entra ali tentando fazer confusão, o cara que não é bom de tratativa, esse aí você tira fora, esquece. Mas o cara que está ali querendo prestar um bom serviço, paga ele bem. Você vai ver que você vai ter uma obra mais barata, com menos retrabalho, mais rápida, o que ajuda a economizar muito, tá bom? Então não sufoque o empreiteiro, isso é fundamental para você ter uma obra de sucesso, beleza? Me fala aqui agora, para a gente encerrar esse vídeo, se você concorda com tudo que eu falei, se você tem experiência de ter dificuldades com mão de obra, ou se não, se você é, de repente, marinheiro de primeira viagem, né? Tá aqui fazendo sua primeira obra e não sabe como lidar com a mão de obra direitinho, me fala como é que é a sua situação aqui nos comentários. Eu falei agora há pouco que se a obra ela anda numa velocidade boa, se é uma obra com fluidez, com velocidade, ela é uma obra mais econômica. Existe uma relação de prazo de obra e de economia de obra. Eu fiz um baita vídeo sobre isso, tá? Que foi publicado aqui há poucos dias e vou deixar ele aqui em cima para você tocar, tá? Que é como conseguir economizar numa obra com estratégias de cronograma, encurtando a obra para gastar menos. Um baita vídeo, assiste aí e ó, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo bom para você. Tamo junto e até lá!